Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre AVC, tá? Vamos dar ênfase no tratamento com trombolítico, tá? Sobre as suas indicações, contraindicações e qual que é a dosagem do RTPA, do alteplase, que a gente vai usar para realizar o tratamento desse tipo de paciente. Tá? Essa aula aqui foi montada pelo Dr. Ricardo Martello. Tá? Ele é um neurologista de Três Rios e que implementou na cidade, no município, foi até a tese do mestrado dele, que é o Código Verde para AVC. Ele trabalha no Hospital de Nossa Senhora da Conceição, que é o hospital de referência de Três Rios, onde a gente faz os procedimentos de trombólise. E ele trabalhava no SAMU também. Então, ele criou esse procedimento, esse protocolo de que todo paciente que apresentasse um quadro de AVC ou suspeita de AVC, ele necessariamente não precisaria mais ir para a UPA solicitar a tomografia para poder agendar o exame, poder ir no hospital tomografar e algum médico reavaliar o exame. Então, todo paciente suspeitou de AVC, o SAMU já leva direto para a tomografia, e a gente vai ver que isso é importantíssimo, porque tempo é cérebro, tá? Isso daí melhorou bastante, diminuiu muito o tempo de resposta, né? O porta-agulha, vamos dizer assim, também do paciente que tem um quadro de AVC para receber o trombolítico. Com isso, diminuiu a mortalidade desses pacientes também, e uma grande maioria desses pacientes conseguem ter uma vida muito boa, mesmo após ter tido um AVC, né, desde que foram submetidos a um tratamento específico, adequado, no local adequado, com o tempo correto. Então, a gente vai ver a importância desse ΔT, de seguir o protocolo também, né, para ter o sucesso no tratamento. Então, a gente vai fazer vamos falar de uma atualização, né, desse AVC, um tratamento do AVC. Tá, que é uma emergência realmente, tá, o quadro de AVC. É a segunda causa de morte no mundo, é a principal causa de incapacidade no adulto. Tá? A sua recorrência é até alta, em torno de 35% dos casos. Tá? A primeira causa de morte no Brasil também é a principal causa de incapacidade no indivíduo. Tá? Então a gente fala que todo paciente que já teve um AVC ele tem grande chance de ter de novo. Tá? Muitas das vezes porque não faz tratamento regular. A gente sabe que a grande porção parcial dos AVC são causados pela hipertensão. A hipertensão não tratada, né? A gente vê bastante, é bastante comum aí. Então, esse paciente vai tendo vários AVCs, né? Em recorrência. A Nina falou do paciente lá que chegou com AVC. A gente estava com a paciente também que eu fiz o plantão ontem, que já teve 3 AVCs também, né? De origem cardioembólica, mas também não faz tratamento algum, né? Então, tem uma taxa de recorrência bem grande. Lembrando que a cada 6 segundos, né? Um paciente morre com quadro de AVC, tá? 88% dos AVCs são de origem isquêmica e apenas 12% hemorrágico. Tá? Como que a gente identifica os sinais e sintomas de AVC agudo? Tá? O paciente pode ter uma queixa de cefaleia, né, grave, de início súbito, pode ter tontura, perda de consciência, distúrbio visual, perda da visão, tá? Dificuldade de fala, tá? Disartria, dislalia, confusão, dificuldade para entender o que está sendo dito, tá? Dormência na face, inclinação de um lado para a boca, que é o desvio de comissura, fraqueza ou perda completa do movimento ou sensação de um ou mais membros. Tá? É importante sempre observar que esses sintomas se iniciam, né, quando eles se iniciam, e é importantíssimo quando a gente liga para o serviço de emergência, sempre falar quando começou. Tá? A gente tem sempre que se atentar quando começou, não pode esquecer jamais de saber no início dos sintomas. Então, nesse trabalho que o Dr. Ricardo fez na cidade, ele conseguiu fazer uma brincadeira mnemônica aqui sobre o SAMU, tá? E distribuiu esses panfletos na cidade, né, para poder tentar orientar a população, né, onde a palavra SAMU aí subdividiu entre o sorria, né, o paciente vai sorrir, vai ter a boca torta, você vai pedir para o paciente abraçar, ele só vai levantar um braço, né, porque o outro vai estar com a parestesia. Se ele for cantar uma música, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade de fala. Se você identificar esses 3 sinais, né, um desses 3 sinais aí, a gente vai ligar para a urgência. Tá? Então, esse protocolo já é implementado já há alguns anos aqui no município, tendo uma ótima taxa de sucesso excelente. Uma rápida avaliação inicial desse paciente, tá, de acordo com as diretrizes internacionais. Tá? O ABCDE, que todo mundo já sabe como é que funciona, tá? Aferição da pressão arterial, tá? Oximetria, estabelecer acesso venoso,
Da mesma forma que a gente conversou na trombólise do paciente com infarto, né, miocárdico, sempre 2 acessos venosos, tá bom? Calibrosos, de preferência na região anticubital, onde proporciona a gente fazer uma punção com gelco maior, por exemplo, né, um gelco 16, um gelco 18, tá? Obter a glicemia, isso é importantíssimo. Não é raro chegar num paciente com uma suspeita, a gente costuma dizer que é um princípio de ameaça de suspeita de AVC, e quando a gente vai avaliar o paciente, ele está com hipoglicemia, tá? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tá? Registrar o eletrocardiograma, porque taquiarritmia, alguns tipos de arritmia pode fazer com que o paciente tenha um baixo fluxo cerebral também e possa evoluir com desorientação, com síncope, pré-síncope. Tá? Realizar a avaliação do FAST, a gente vai ver como é que é aqui na frente. Tá? Estabelecer o tempo de início dos sintomas, se possível, isso é fundamental. Tá? Naqueles pacientes que foi achado em casa desacordado, esse daí já perdeu já o parâmetro. Tá? Para a gente poder realizar o trombolítico, porque não vai ter como a gente quantificar quando que iniciou os sintomas. Tá? Notificar o hospital, a unidade de AVC que vai receber esse paciente. Então, a partir do momento que entra uma ocorrência dessa no SAMU, o hospital já é informado de que tem um paciente com suspeita de AVC, qualquer exame eletivo que esteja sendo feito na sala de tomografia, tá? Vai parar e vai ficar aguardando o paciente do AVC. Então, aqui funciona muito bem esse protocolo. Tá? E, logicamente, o familiar junto para poder passar as orientações. Aqui está em vermelhinho para a gente aqui, ó, que não dê aspirina. Tá? Não pode fazer nenhum tipo de medicamento antiplaquetário se você não tem uma tomografia. Já vi colegas cometerem esse erro baseados na premissa de que mais de 80% dos AVCs são de origem isquêmica. Tá? Então, não caiam nessa cilada, não faça aspirina para o paciente até ter um exame tomográfico na sua mão. Então, o Fast Hug, né? A gente vai procurar saber aqui que o paciente se alimentou, a parte da analgesia, sedação, prevenção de tromboembolismo, tá? Elevação de cabeceira, prevenção de uso de estresse e o controle glicêmico desse paciente, sempre objetivando o controle glicêmico em torno de 160. Então, a importância do diagnóstico precoce, tá? A gente vai ver aqui, ó, uma pequena lesãozinha, né? Se você não tratar da forma correta, pode ter uma área isquêmica enorme associada. Então, quanto antes a gente fizer uma intervenção com esse paciente, melhor vai ser o prognóstico dele. Tá? Aqui mostra para a gente o centro mesmo da lesão, tá? E aqui uma área de penumbra que tem em volta. Então, nem sempre essa lesãozinha que a gente vê é o tamanho real da lesão. A gente não consegue quantificar na fase superaguda a área de penumbra. Tá? Olha só, esse exame aqui é legal, porque a gente vai ver aqui, ó, tem uma lesão que a gente visualiza facilmente e olha o tamanho da área de penumbra que tem nessa lesão. Geralmente, esse paciente aqui fez a tomografia, faz a ressonância, na admissão. Aí, 48 horas, a gente repete o exame para poder ver se teve evolução da lesão. Aí, 48 horas, isso aqui se transforma, já fica visível no exame tomográfico ou de ressonância. Então, a área de penumbra realmente é muito maior do que a área que a gente consegue ver na fase inicial. Vamos agora falar um pouquinho sobre o AVC, a origem do AVC isquêmico. Tá? A gente tem um AVC relacionado às placas aterotrombóticas, né? Rupturas de placas em grandes vasos. Tá? São infartos que comprometem mais de 20 milímetros, né? Que representam mais de 20 milímetros de diâmetro. Então, são responsáveis por mais de 30% dos casos de AVC. São esses AVCs que a gente vê que são de grande monta. Olha, um desvio de linha média, edema importante hemisférico, tá? Então são os AVCs de grande monta, tá? Geralmente são placas de aterosclerótica que se rompem perto do sifão carotídeo ou na carótida e entopem ali no sifão carotídeo, causando quase que um infarto hemisférico. Os infartos, né, cerebrais de pequenos vasos, tá? São lesões pequenas que a gente vai avaliar entre 2 a 20 milímetros de diâmetro, tá? Representa 2/3 dos quadros de AVC e a principal etiologia é a hipertensão arterial. Nesses casos, o paciente vai apresentar hemiparesia motora pura, déficit sensitivo puro, disartria e coordenação das suas mãos, hemiparesia e ataxia umolateral. O AVC embólico, tá? Tem sempre que lembrar de quê? Fibrilação atrial. Tá? São infartos corticais múltiplos, aquela tomografia que você pega, que tem lesão de um lado, tem lesão do outro. Tá? São vários pontos de isquemia difusos no cérebro do paciente.
Tá? Só de olhar uma tomografia dessa, você já vai suspeitar que esse paciente tem fibrilação atrial. Todo paciente que entra com quadro de AVC tem que ser feita a ausculta cardíaca e documentado um eletrocardiograma para poder descartar a fibrilação atrial. Tá bom? Nós temos um paciente internado com a gente lá, que já é o terceiro episódio de AVC dele, ele faz FA paroxística, tá? E algumas vezes fica mais de 48 horas, então forma trombo, solta esse trombinho, faz um AVC nele. Tá? A gente conseguiu documentar eletro dele sinusal e eletro com fibrilação atrial durante a internação. Então tem que ficar atento a isso. É uma coisa que todo mundo esquece, tá? Paciente com quadro de AVC tem que ter registro eletrocardiográfico. Isso aqui é um grande bizu para a gente que está na emergência, tá? Quando a gente suspeita de um AVC atriotrombótico, tá? Geralmente o paciente vai apresentar uma instalação súbita, tá? Ou progressão em etapas, frequentemente presente ao acordar. O que é isso aqui? Isso aqui é aquela historinha que a gente está cansado de escutar. O vovozinho estava dormindo, ele acordou, levantou da cama, foi fazer o cafezinho dele da manhã e, de repente, cai alguma coisa da mão dele, começa a ter formigamento de um lado do corpo, a boca começa a ficar torta e começa a evoluir com um quadro de desorientação. Essa historinha é clássica de AVC, né, de origem atriotrombótica. Tá? E pode evoluir com uma piora progressiva. E 50% desses pacientes apresentam ataque isquêmico transitório previamente. Tá? Então, todo paciente que chega para você com ataque isquêmico transitório, tá? Ele vai melhorar, em 2 horas ele vai estar bom, vai ter déficit motor nenhum, tudo tranquilo, a gente vai liberar esse paciente. A gente tem que pesquisar, tá? Placas atriotrombóticas, tem que fazer um ecocardiograma, Doppler de carótida, para a gente poder investigar. Porque esse paciente aí tem grande chance de desenvolver um outro AVC, um AVC propriamente dito. Tá? Quando a gente tem um AVC do tipo embólico, esse paciente vai ter o quê? Os sinais e sintomas dele vai ter uma instalação súbita, tá? E os pacientes vão estar acordados em plena atividade. Tá? Já no início do evento, ele já vai ter o comprometimento máximo. Tá? E é incomum o paciente apresentar ou ter história de ataque isquêmico transitório prévio. Quando a gente tem um AVC hemorrágico, a instalação dele é gradual, tá? Com curso progressivo, que pode variar de minutos até horas. Quando tem cefaleia e vômito associado, é mais comum quando ocorre hemorragia subaracnoide, tá? Com a ruptura de algum vaso, de algum aneurisma. Então, o sangramento é vultuoso, pode estar associado também à rigidez de nuca. Tá? Esse daqui é aquele paciente que vai falar para você que está com uma dor de cabeça, a maior dor de cabeça que ele já teve na vida. Ele mesmo fala dizer para a gente, se estiver associado com cefaleia, com vômito, rigidez de nuca, grande chance de que seja um AVC, uma hemorragia subaracnoide. Tá? Nos casos de sangramento intraparenquimatoso, que a gente vai ver algumas imagens aqui, já vi paciente com sangramento, tá? Uma lesãozinha, por exemplo, o tamanho de uma moeda de R$1, e não apresentar sintoma nenhum, tá? Não tinha déficit motor, não estava sentindo nada, sensibilidade preservada, mas estava com sangramento, tá? Mas cada um vai responder de um jeito e depende também da área de acometimento do AVC. Sem a tomografia eu posso afirmar o diagnóstico de AVC? Então a resposta é não, tá? Por mais sinais e sintomas clássicos que esse paciente apresenta, a gente só pode confirmar isso daí com o exame de imagem. Tá bom? Essa imagem aqui a gente coloca para vocês para quê? Por quê? Toda vez que você recebe uma tomografia em suas mãos, antes de você ver o exame, você tem que saber o que o paciente tem, para saber aonde você vai procurar a lesão. Tá? Então, importantíssimo isso. Eu já vi vários colegas que recebem a tomografia, começam a olhar, mas não sabem o que está procurando. Tá bom? Então, toda vez que recebeu a tomografia, doutor, dá uma olhada para a gente. Primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que o paciente tem? Tá? Por quê? Se tiver uma hemiplegia esquerda, eu vou procurar lesão na direita. Tá? Quem tiver dificuldade na tomografia de saber o que é direita e esquerda, esquecer, tá vendo esse Rzinho que tem aqui? Então, é de right. Tá? Então, aqui vai ser a direita e aqui é a esquerda. Então, a gente sabe se o paciente tiver um comprometimento no lado esquerdo do corpo dele, a gente vai ter que pesquisar alguma lesão do lado direito do coração. É o contrário. Então, temos aqui um exemplo de uma lesão de hemorragia intraparenquimatosa. Tá? Nessa parte aqui, vale a pena vocês anotarem aí quais são os locais de maior prevalência de hemorragia intraparenquimatosa. Tá?
que é o primeiro, putamen, tálamo, cerebelo e ponte. Tá? Esses são os principais locais de acometimento de hemorragia intraparenquimatosa. Já vi algumas provas de residência. Tá? Então vamos repetir que é putamen, tálamo, cerebelo e ponte. Tá? Isso aqui é uma ruptura de um aneurisma, né? Uma hemorragia subaracnoide. A gente vai ver que as cisternas da base, ó, estão inundadas de sangue. Tá? Aí tem uma classificação de Fischer, que já é um pouco mais complexo, que a gente pode depois procurar aí para a gente poder saber quais são as suas classificações. Tá? Então, isso aqui é uma hemorragia subaracnoide. Esse paciente que geralmente ele chega com rebaixamento do índice acessório importante, pode ter cefaleia importante, o paciente vai falar que é a pior dor de cabeça que já teve na vida. Tá? Pode ter náusea e vômito associado, síncopes. A progressão do AVC hemorrágico. Quando a gente tem um AVC hemorrágico agudo, a gente vai ver essa imagem hiperdensa. Tá? Na isquemia, uma lesão hipodensa. No AVC hemorrágico, uma lesão hiperdensa. Conforme vai evoluindo, essa lesão vai passando o tempo, a gente vai ver que vai ter uma sombra em volta. Isso aqui vai sugerir para a gente, né, que já tem algum tempo já de AVC. Não é raro a gente pegar um paciente com um quadro de síncope, por exemplo, a gente tomografar e ver aquela hemorragia subaracnoide, né, um hematoma subdural desse paciente, mas está com aquela lâmina escura, pretinha. Aí você fala, pô, mas isso aqui é isquêmico, não é sangramento. É porque o paciente já teve esse sangramento, esse hematoma há muito tempo, não procurou atendimento e quando chegou para a gente já estava já com esse aspecto, né, antigo. Isso aqui é um infarto isquêmico, né? A gente vai ver aqui que uma área acometida com cinza cor mais clara é uma área de acometimento agudo e aqui no lado esquerdo a gente tem essa área escurecida, sugere para a gente um infarto antigo. Quanto à progressão da linha do tempo aqui, o infarto agudo ele é menos de 24 horas. É essa sombra aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, com o mouse. Tá? Então, ela é uma cor cinza, muito parecida com um parênquima cerebral. Tá? O subagudo é quando ele tem mais de 24 horas até 5 dias, a lesão já muda de cor, já fica mais escurecida, mais hipodensa. E quando o paciente tem um quadro de infarto crônico maior que uma semana, já fica bem escurecido. Isso aqui ajuda a gente, quando a gente faz a tomografia, a gente saber se o paciente tem algum grau, né, alguma lesão aguda ou já está com alguma lesão crônica. Medidas gerais que a gente vai adotar com esse paciente. Tá? É um ABC mesmo, tá? Que a gente faz na avaliação do paciente, monitorização cardíaca, acesso venoso, tá? E soro fisiológico, tá? Se for fazer alguma hidratação com esse paciente. Em casos de for elegível a trombólise, sempre pegar 2 acessos venosos. Isso aqui a gente fala bastante para vocês, que é um erro bastante comum também. Tá? Porque o acesso que vai ser utilizado para o trombolítico, ele tem que ser único e exclusivo para o trombolítico. Tá? A hidratação, a gente vê o paciente ficando em dieta zero, colegas prescrevendo soro glicosado. O soro glicosado vai piorar o edema cerebral desse paciente no caso de AVC. Tá? Então, não colocar soro glicosado para pacientes com AVC. Tá? A hidratação vai ser feita com soro fisiológico. Manter uma oxigenação, né, uma saturação maior que 94%. Se baixar de 94%, a gente faz o aporte de oxigênio. A gente sabe que o oxigênio em excesso, né, a hiperóxia vai causar também lesão de neurônio. Então, a gente não quer isso para o paciente. A gente só vai implementar para ele se ele apresentar uma saturação abaixo de 94%. Checar a glicemia é importantíssimo, porque é uma das contraindicações relativas ao trombolítico. Tá? Uma hiperglicemia, glicemia acima de 400, a gente não vai poder fazer o trombolítico. Então, tem que manter um alvo próximo a 160. E também eliminar, né, a chance de ter hipoglicemia. Se o paciente tiver hipoglicemia, a gente tem que corrigir prontamente. Solicitação de exames, que a gente vai ver quais são. Na fase inicial, a gente vai manter o paciente em dieta zero e, de preferência, transferir ele para uma UTI. Os exames seriam o exame de sangue, né, gasometria, função renal, eletrólitos, tá? Pode ser pedido também a função hepática, marcador de necrose, tá? E o coagulograma. Quanto à hipertensão arterial, tá? Paciente não elegível à trombólise. Tá? Aquele paciente que apresenta pressão sistólica acima de 220 ou diastólica acima de 120. Tá? Ou uma diastólica puramente acima de 140,
já é um paciente que não vai ser elegível à trombose. O que a gente tem que ter em mente? É isso daqui, ó. Quando que o paciente vai ser elegível à trombose? Porque a gente vai memorizar somente uma coisa, e isso aqui vai facilitar bastante para a gente, tá? O objetivo nosso é o que? Uma pressão sistólica menor que 180, mediastólica menor que 105. Então, 180 por 105, essa é a nossa meta, tá bom? Abaixo disso, o paciente é elegível. Acima disso, ele é inelegível à trombose. Então, a gente vai ter que fazer a intervenção para poder melhorar esse quadro da hipertensão do paciente, para poder submeter ao procedimento. Tá? Quando o paciente tem uma pressão sistólica acima de 220, uma diastólica acima de 120, a gente tem que avaliar também algumas alterações, tá? Algumas outras patologias, como encefalopatia hipertensiva, tá? Eclâmpsia, secção aórtica, insuficiência coronariana aguda e edema agudo de pulmão. Se o paciente estiver com hipertensão, a gente pode usar dois tipos de medicamentos. O metoprolol, que é o Seloken, tá? Que são 5 mg venosas que a gente pode administrar para esse paciente, tá? Mas nem todo local tem disponível, então a gente pode usar o quê? O Nipride, tá? Que a gente já viu no quadro de choque cardiogênico, tá? Ele é um vasodilatador potente, diminui a pré e após carga, a gente consegue fazer um controle pressórico legal nesse paciente, tá? Aquele paciente que apresenta uma pressão diastólica acima de 140, a gente já pode instituir o uso do Nipride para esse paciente. A gente lembra como é que faz, né, o drip, 248 ml de soro para 2 ml de Nipride, tá? Só ficar atento com quantos miligramas que tem essa ampola Nipride, que a gente tem um Nipride de 25, 50 miligramas, tá? Iniciar sempre com 3 ml hora, tá? E titulando essa dosagem de 5 em 5 minutos, tá? Até a pressão desse paciente ter uma redução, nosso alvo é de 10 a 15%, ou o paciente apresentar o quê? Cefaleia. Cefaleia é sinal de vasodilatação, então a gente tem que interromper a titulação dessa medicação. Quem assistiu a aula de choque cardiogênico vai lembrar que a gente conversou sobre isso. Então, a medicação que a gente pode usar na emergência é o hidrocruciato. Ao não ter o Nipride, não ter o metoprolol, posso usar o captopril? Pode. Tá? Só que a gente faz numa dose um pouco menor, de 12,5 mg ou de 25 mg, tá? E avalia, pelo menos uns 15, 20 minutinhos depois, a pressão para poder ver se já teve o nosso objetivo de redução de 10 a 15% da pressão arterial média desse paciente. Então, o paciente elegível trombose, novamente, para a gente não esquecer aquele paciente que apresenta uma pressão menor de 180 por 105. Tá? Então, tratamento específico, o AS 325 mg ao dia, e vamos fazer o quê? A fibrinólise desse paciente, tá? Vamos manter a anticoagulação com ele também, heparina não fracionada ou com de baixo peso molecular. Se tiver uma plaquinha de gordura também carótida, a gente pode proceder, né? Fazer o procedimento de endarterectomia. E a neuroproteção, como é que a gente faz? Com estatina, tá? Aí vocês vão perguntar, poxa, mas estatina é só para colesterol alto? Não, não é só para colesterol alto. Tá? A estatina provoca estabilização da placa de gordura. Então, se a gente identificar que esse paciente tem placas ateromatosas, a gente tem que colocar estatina em dose máxima, lembrando que simvastatina e rosuvastatina de 40 miligramas, uma vez ao dia, tá? De preferência às 21 horas, e atorvastatina, tá? 80 miligramas, tá? Lembrando sempre em dose máxima. E cranectomia nos casos de um AVC isquêmico hemisférico gigantesco, de desvio de linha média, ou de AVC hemorrágico. Então, a fibrinólise, né, ela foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos em meados de 96, né, em junho de 96. Foi aprovada pelo Ministério da Saúde somente em 2002, muito tempo após, tá? E aprovada na União Europeia também em 2002. Então, continua sendo eficaz, tá? A trombólise, quando realizada até 4 horas e meia. Já tem estudos já em São Paulo que estão fazendo até 6 horas, tá? Mas ainda não concluíram, não está pronto ainda o resultado nesse estudo, mas estão tentando prolongar para 6 horas o delta-T para realizar a trombólise. Tá? E a eficácia é maior quanto mais precoce for a infusão. A gente sabe que tempo é cérebro, então quanto antes o paciente for submetido ao trombolítico, melhor para ele. Então, a administração oportuna da RTPA em pacientes elegíveis melhora muito a evolução do AVC isquêmico agudo. Tá? Porém, a trombólise é pouco usada, tá? Até porque não está disponível em todas as unidades, igual a doutora Nina falou. Só poderia ser feito no local que tem neurocirurgião. Então, muitas vezes, às vezes, você tem um medicamento, mas não está autorizado a fazer,
porque a gente não tem o suporte necessário para esse paciente na unidade. Tá? Então, somente 2 a 10% dos pacientes, né, com ataque isquêmico recebem o trombolítico, o RTPA, e os motivos para atraso, né, no plano hospitalar incluir o quê? Que é o fraco conhecimento de sinais e sintomas, tá? Assistência médica inapropriada ou atrasada, evitar a chamada do serviço de emergência, não faz uma triagem, uma avaliação adequada desse paciente, a gente tem uma falta de comunicação com o hospital receptor, então o paciente chega lá na emergência e fica esperando para poder fazer uma tomografia e, né, e proporcionar para a gente a tomada da decisão. E a chegada atrasada fora do tempo da janela no centro de AVC. Então chegou com 4 horas e meia, mais de 4 horas e meia, não adianta fazer mais o trombolítico, porque o risco vai ser maior do que o benefício. A recomendação vai ser o quê? Da admissão para infusão do RTPA, vamos dizer que a porta-agulha seria 60 minutos. Tá? Desacionamento da emergência lá do paciente, o paciente faz a tomografia, mostra para o médico admitido e está fazendo a infusão. Tá? Entre isso, numa cidade pequena, a gente tem alcançado um objetivo muito próximo, né? Um resultado muito próximo desse daí. Cidade pequena, rápido, a equipe já está montada, já é treinada para poder receber esse tipo de paciente. Então, aqui no estudo, né, para poder endossar o que a gente falou da Sociedade Americana de Neurologia e de que o alvo para o paciente receber o trombolítico é em torno de 60 minutos. Nos pacientes, os exames que a gente pede. Glicemia, vamos ver a saturação, né, através da gasometria desse paciente, eletrólitos, função renal, contagem de plaquetas, tá? O coagulograma e o marcador de necrose. Aí tem os asteriscos na frente ali. Não sei se vocês notaram. O que esses asteriscos representam? Que a gente não deve postergar a infusão do RTPA para poder ficar esperando o exame. Imagina que esse exame demora 2 horas para poder sair. Então, isso aí vai prejudicar demais o paciente. Tá? Então, a gente não deve postergar a trombólise para poder ficar esperando o exame. Uma escalinha que a gente pode usar também para poder ver o grau de gravidade desse paciente, tá? Que é o NIAID. A gente vai ver aqui como é que é. Tá? Tem aplicativo e tem um site para a gente poder preencher essa score, essa pontuação. Tá? No final dessa tabelinha, a gente até esse site que está aqui embaixo, quem quiser pode entrar depois, copia esse link aí e entra para vocês terem noção de como é que é. Um paciente que tem uma pontuação no NIAID de 0 a 10, ele tem de 2 a 3% de risco de sangramento intracerebral. Um paciente com 11 a 20, de 4 a 5%. Um paciente que tem um score de NIAID acima de 20, já apresenta já um 17% de chance de evoluir mal durante o procedimento de apresentar um sangramento intracraniano. Tá? Por exemplo, o eletrocardiograma, dosagem de enzimas cardíacas, não pode também atrasar o início do procedimento da trombólise. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Tá? Esse estudo aqui comprova para a gente, mostra para a gente que lesões acima de 1/3 do hemisfério não poderão ser tratadas com trombolítico. Então, isso é importantíssimo. A melhor tomografia que a gente tem para poder trombolizar o paciente é aquela tomografia que a gente faz. O paciente tem aquele déficit motor clássico, porém a gente não visualiza a lesão. Isso aí significa para a gente que é uma lesão super aguda. Não deu nem tempo ainda de se instalar a lesão para a gente conseguir visualizar por meio de tomografia. Tá? Esse é o paciente ideal para receber o trombolítico. Então, o paciente chegou com quadro clínico compatível com AVC, fiz a tomografia e essa lesão é maior que 1/3 do hemisfério. Esse paciente, infelizmente, não vai poder ser submetido à trombólise. Isso é importantíssimo. Se trombolizar o paciente com uma lesão maior que 1/3, ele tem chance de sangrar. Tá? Então, tem que ficar atento. A gente tem também esse checklist, tá? Isso aqui fica na ambulância do SAMU, no hospital também tem, né? O Hospital Nacional da Conceição, que é o hospital de referência para pacientes com AVC, que vão ser submetidos a trombólise. Tá? Tem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Tá? Aí depois a gente pode dar uma lida com calma aqui. É só marcando com X, então quando chega no hospital, já está com checklist para a gente saber se o paciente vai ser elegível ou não à trombólise. Aqui são alguns critérios, né, relativos. Por exemplo, um paciente que tem mais de 80 anos, teoricamente a gente falaria que ele não é elegível à trombólise. Tá? Mas já está sendo bastante feito em pacientes idosos,
né, por exemplo, no estado de São Paulo. Tá? Até porque a gente tem que ver o estado geral do paciente. Tem muito idoso que está, vamos dizer, bastante inteiro, né? São pacientes fortes que têm sua vida, sua prática de atividade física. São pacientes que realmente são elegíveis a trombólise. A gente não pode se apegar somente ao quadro da parte da idade desse paciente. Tá? Então, está tendo um grande resultado, um resultado positivo, né, na trombólise com esses pacientes. Logicamente, o paciente tem que ser isto, né, para poder ser submetido. Os pacientes que apresentam uma escala de Neige acima de 25 vão entrar também no critério relativo de exclusão. Tá? Pacientes em uso de anticoagulante também, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Nesse caso, excepcionalmente, é preconizado que a gente espere pelo menos o coagulograma, só para a gente poder ver, né, se esse paciente está com um distúrbio ou não. Por exemplo, o paciente que tem fibrilação atrial, toma o Marevan, por exemplo, se ele estiver fora da faixa terapêutica para mais, né, com RNI alto, logicamente esse paciente não vai poder ser submetido a trombolítico, mas com o coagulograma a gente consegue fazer rapidamente. Vamos partir agora para a dose, né, a dose do RTPA. Como é que a gente faz? Isso daqui a gente tem que decorar, tem que saber. Tá? A dosagem do RTPA, que é o Alteplase, essa fotinha que está aqui embaixo, é o mesmo medicamento que a gente usa no AVC. Tá? A gente vai fazer a infusão de acordo com o peso do paciente. Tá? Então, na fase inicial, a gente vai fazer o quê? 0,9 miligramas por quilo, para a gente saber a dose total do paciente. 10% dessa dose a gente vai fazer em bolos, por 1 minuto. Tá bom? E o restante a gente vai fazer em infusão, uma bomba de infusão contínua por 1 hora. Para facilitar a gente, como a gente sabe que médico tem dificuldade de fazer conta, tem isso daqui, ó, essa tabelinha colada no pronto-socorro. Tá? A gente só pegar o peso do paciente, por exemplo, paciente de 70 quilos, a gente sabe que já vai fazer 6,3 ml em bolos e 56,7 ml a gente vai botar para percorrer em 1 hora na bomba de infusão. Tá bom? Mas isso não faz, né, não justifica a gente não saber essa dosagem. Nem sempre vocês vão ter esse quadrinho disponível. Então, 0,9 miligramas por quilo é a dosagem de RTPA que esse paciente vai ter que ser submetido. Tá? 10% desse volume total aqui vai ter que ser feito em bolos, tá? Por 1 minuto, e o restante em 1 hora. Tá? Isso daqui tem que ser seguido da forma que está no protocolo. Tá? Preparar a medicação. No Hospital de Três Rios, a equipe já está preparada para receber esse tipo de paciente. Tá bom? Cada um já tem a sua função específica no pronto-socorro. Um prepara a medicação, outro pega acesso, outro já está monitorando, outro já está fazendo contato com o neurologista para poder acompanhar o procedimento. Então, tem que ter um sincronismo legal na equipe para poder ocorrer tudo da melhor forma possível. Eu gosto de preparar a medicação, ou na aula de infarto que eu falei para vocês, que o preparo é importantíssimo. A gente vê o pessoal pegando o frasco e sacudindo. Não é sacudindo que a gente vai conseguir fazer uma diluição efetiva boa desse remédio. São com movimentos circulares até o medicamento se tornar, né, ter um espectro homogêneo. Tá? Aquele pozinho todo que está aqui vai desaparecer por completo. Se não fizer um preparo adequado, a gente tem um risco de fazer uma infusão rápida demais na medicação, uma dosagem um pouco mais alta, e causar um risco de sangramento nesse paciente. Tá? Risco de sangramento. Quando a gente faz um tratamento maior, fora da faixa terapêutica nossa, fora do delta-T, um paciente acima de 4 horas e meia, você tem um aumento do risco de sangramento. Tá? A dose maior do fibrinolítico é infusão muito rápida, também é um fator de risco para o paciente. Paciente com hipertensão arterial tem chance de sangramento. Paciente que é trombolizado com uma escala de Neage acima de 20 também tem um risco maior. A gente viu que aumenta 17%. Tá? E a tomografia com efeito de massa ou hipodensidade precoce, a gente não vai poder fazer o trombolítico para esse paciente. Lembrando que uma lesão acima de 1/3 do hemisfério não vai ser elegível para trombólise. Sinais sugestivos de complicação hemorrágica após o uso de RTPA. Tá? O paciente apresenta uma piora do déficit neurológico. Tá? Ele tem alteração do estado mental, começa a ficar desorientado, tem o início ou piora de uma cefaleia. Tá?
ele faz hipertensão aguda e realmente acontece, eu já presenciei isso, tá? O paciente chega para você com uma pressão normal e durante o procedimento a pressão, por exemplo, sai de 14/9, vai para 20, 20 e tantos, tá? Então essa hipertensão pode ser sinal de sangramento e o paciente apresentar também náuseas e vômitos, pode ser um sinal sugestivo de sangramento, tá? Aí o que a gente faz? Estou lá fazendo um trombolítico com o paciente, ele começa a desorientar. Já ocorreu comigo, tá? Mesmo o paciente tendo os critérios de inclusão todos legais, né? Tudo direitinho, pressão boa, glicose boa, lesão pequena, quase indetectável, mas acontece, né? Infelizmente acontece o sangramento em alguns pacientes. Então sangrou, o que a gente faz? Suspende imediatamente o trombolítico, tá? Vamos repetir a tomografia urgente. Por isso, doutora Nina, a gente tem que estar no hospital que tenha neurocirurgião e tomógrafo também disponível, tá? Colher a amostra de sangue para análise, para o hematócrito, né? O R-coagulograma desse paciente, tá? Contagem de plaquetas, fibrinogênio, tipagem sanguínea também. O que eu faço quanto à parte de intervenção desse paciente? Suspendi a medicação, tá? Detectei que teve sangramento, crioprecipitado 6 unidades intravenosas, tá bom? Plasma fresco congelado, 6 unidades também. Se no coagulograma vier para mim o tempo de sangramento maior que 9 minutos, eu vou providenciar para esse paciente 10 plaquetas, 10 bolsinhas de plaqueta para ele, tá bom? E o concentrado de hemácias, tá? Se vier com hemoglobina menor que 10, eu tenho que intervir nesse paciente, tá? Eu tenho que fazer um concentrado de hemácias para ele, objetivando um resultado de uma hemoglobina acima de 10. Tá? Então, para a gente usar e ter memorizado, é o crioprecipitado 6 unidades, plasma fresco 6 unidades, e se o tempo de sangramento for maior que 9 minutos, 10 concentrados de plaqueta. Tá bom? Não esqueceu que se tiver anemia, eu tenho que corrigir essa anemia, contactar o hematologista e o neurocirurgião, que estão de sobreaviso. Tá? Estão em vermelhinho, são os mais que a gente acha com maior facilidade nas unidades de emergência, nos hospitais, a gente pode administrar para o paciente. É difícil encontrar um quadro de efeito colateral, mas pode ocorrer, que é o angioedema. Tá? De 1 a 2% são muitos pacientes, eu nunca vi, mas realmente acontece, uma porcentagem baixa. Mas se acontecer, tá? O tratamento vai ser como se fosse qualquer outra anafilaxia, tá? Qualquer outro processo alérgico, tá? Com adrenalina, a gente pode fazer ranitidina, tá? E a hidrocortisona para poder melhorar o processo. Ordens na nossa prescrição desse paciente que foi admitido com quadro de AVC e foi submetido ao trombolítico. Dieta zero nas primeiras 24 horas, tá? O neurocheck a gente faz de 30 em 30 minutos nas primeiras 6 horas. A gente vai avaliar o que? O Glasgow desse paciente, a escala de NIAID, tá? De 30 em 30 minutos a gente vai ter que fazer essa avaliação. O objetivo da saturação acima de 94%. A PA tem que ser avaliada de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas, tá? E o nosso alvo da pressão, né? Como a gente já viu na fase inicial da aula, é de 180 por 105, tá? Abaixo de 180 por 105. Após a trombólise, o paciente deve permanecer numa UTI por 36 horas pelo menos, tá? Monitorização neurológica rigorosa e contínua, com escala de NIAID de 4 em 4 horas. Procurar sintomas sugestivos de complicação hemorrágica, tá? Monitorização cardíaca e pressórica a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas, a cada 30 minutos nas 6 horas seguintes e a cada hora até completar 24 horas. Então, por isso que esse paciente tem que ser admitido numa UTI. Não pode ficar no pronto-socorro, né, porque realmente vai dificultar bastante a gente fazer esse neurocheck desse paciente e a coleta de sinais vitais da forma que deve ser feita. Mas o que é importante, tá? Que muita gente esquece. Após o trombolítico, a gente não deve passar catéter vesical por pelo menos 30 minutos após a administração do medicamento. Tá? Não passar catéter nasogástrico nas próximas 24 horas. Não realizar punção venosa profunda ou arterial nas próximas 24 horas. Não aplicar heparina, heparinoide ou AS nas primeiras 24 horas. Tá? E uma nova TC 24 horas após o trombolítico, né? E a gente vai prosseguir com a investigação etiológica deste evento do paciente. Aterotrombótico, cardioembólico, a gente vai continuar investigando.
Erro comum no pré-hospitalar. Não considerar o AVC como uma emergência médica, tá? Não acionar também o serviço de atendimento médico de urgência. Erro comum no transporte, tá? Geralmente vocês vão formar daqui a pouco, vai pegar um plantão no SAMU, tá? Então a gente tem que ter esse treinamento, tá? Se o paciente chegar redondo no hospital, né, bem, se assumir bem esse paciente, tomar as medidas iniciais da forma correta, esse paciente tem uma chance maior de sair com um prognóstico legal. Tá? Então, deixar de assegurar uma boa via aérea para esse paciente, não ocorrecer e tratar prontamente a hipoglicemia. Isso aqui eu lembro direitinho do paciente que estava no hospital com um quadro sugestivo de AVC, porém a equipe não tinha avaliado a glicemia desse paciente, já estava sendo preparada a medicação trombolítica para esse paciente, já tinha sido tomografado e quando foram ver HGT, o paciente estava com 26 de HGT. Foi corrigida a hipoglicemia desse paciente, esse paciente teve melhora total do quadro que ele apresentava, o paciente não foi submetido a trombose e foi embora para casa após a correção glicêmica. Tá? Então, por favor, ficar atento ao HGT, a glicemia desse paciente. Tá? Acesso venoso periférico. Por favor, quem estiver na emergência, tá? No SAMU, sempre 2 acessos periféricos, tá? De preferência anticubital, tá bom? Na região anticubital, com o gel com o número 16 ou 18. E o acesso que vai ser utilizado para o trombolítico tem que ser único e exclusivo para o trombolítico. Tá? Administração de fluidos excessivamente, tá? De soroterapia em excesso, tá? Esse é um erro comum também. Administração de soluções com baixa glicose também em pacientes sem hipoglicemia. Sabe que a glicose aumenta o edema cerebral desses pacientes, então não deve ser utilizado. A hipoglicemia vai ser corrigida de acordo com o que a gente for fazendo o HGT desse paciente. Então, mais erros comuns no transporte, retardar o transporte para a realização de procedimentos médicos, ou seja, o paciente está com quadro de AVC, está com dificuldade de pegar o acesso, fica uma meia hora parada com a ambulância para poder pegar o acesso desse paciente. Isso é um erro gravíssimo. Tá? Não transportar o paciente diretamente para um centro de referência, isso aqui é o que acontecia em Presídios, por exemplo, o paciente tinha um quadro de AVC, o SAMU levava ele para a UPA, aí o médico da vermelha tinha que avaliar o paciente, solicitar a tomografia, agendar a tomografia, o paciente ir no hospital, faz a tomografia, volta para a UPA, para o médico da UPA avaliar, para depois ele ver que tem indicação de trombose, para voltar para o hospital. Tá? Então, frente a isso, aí, o doutor Ricardo brilhantemente criou o Código Verde e a gente conseguiu melhorar esse delay aí absurdamente. Tá? Transportar sempre o familiar junto, tá? Para a gente poder perguntar, né, algumas coisas para o paciente, para a gente já saber já se tem contraindicação ou não, visto que alguns, a maioria desses pacientes que estão com quadro de desorientação não está em possibilidade de passar para a gente algumas informações importantes. Principalmente quanto ao início do sintoma, a gente saber se o paciente vai ser elegível ou não à trombose. Tá? E no manejo hemodinâmico, o grande problema, reduzir abruptamente a pressão arterial. Nesse caso, eu lembro também bastante, quando eu estava com o Dr. Eliezer de plantão, e um colega que estava no plantão mais cedo, o paciente chegou com uma hipertensão severa, tá? Mas não tinha déficit motor nenhum, ele pecou um pouquinho na administração de medicamento, tá? Tanto oral quanto intravenoso, para poder abaixar a pressão desse paciente. Esse paciente fez uma hipotensão abrupta e ele fez um AVC. Tá? Então, muito cuidado na hora de você fazer o manejo também de crises hipertensivas na emergência. Tá? Não pegue muito pesado, sempre tenta baixar a pressão gradual e lentamente para não correr o risco também de você fazer uma isquemia desse paciente. Tá? E não tratar a hipotensão arterial também agressivamente. A gente sabe que quanto menor a pressão arterial, menor a pressão de perfusão cerebral, piora também a isquemia. Então, se o paciente tiver hipotensão, a gente tem que corrigir. Tá? Erro comum também, que a gente vê o paciente sendo feito na emergência para esse paciente, usar nifedipina ou furosemida venosa, né, na fase aguda do AVC. A nifedipina provoca vasoespasmo, tá? Então a gente deve evitar na fase inicial, porque você piora o quadro de AVC. Tá bom? E furosemida faz uma queda muito abrupta da pressão arterial desse paciente, então você piora o AVC também. Então tem que ficar atento a isso. Tá? Usar soluções hipotônicas na fase aguda do AVC é um outro erro comum. Tá? A gente sabe que vai usar somente soro fisiológico, tá? Nada de soro glicosado para esse paciente. Tá? Tem que corrigir agressivamente os pacientes que apresentam hiperglicemia, nosso alvo vai ser em torno de 160, e deixar também de corrigir a hipoglicemia é um outro erro grave.
Quanto ao manejo da via aérea, tá? Não proceder à intubação orotraqueal em pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou hipoxemia. Tá? É melhor você fazer uma intubação eletiva. A gente sabe que o paciente com Glasgow menor ou igual a 8, tá? O paciente preferencialmente deve ser intubado, tá? Até de forma eletiva, para você evitar que ele evolua com uma insuficiência respiratória para você ter que realizar uma intubação de urgência. Tá bom? Logicamente, a gente tem que pesar um pouquinho que não vão ser todos os pacientes 100% que vão apresentar um Glasgow mais baixo, que terão que ser emergencialmente também assegurados a via aérea desse paciente. A gente tem que avaliar cada caso a caso. Mas, via de regra, o paciente com Glasgow menor que 8 realmente tem uma indicação de intubação orotraqueal. Tá? E hipertermia. Sempre tem que tratar agressivamente. A gente sabe que um AVC, se for de grande monta, também um AVC isquêmico grande, esse paciente pode apresentar febre, e febre destrói neurônio. Então, a gente tem que tratar a hipertermia também. Tá? No centro de imagem, grande erro, o paciente chegar com um quadro com a suspeita de AVC e ficar esperando o paciente eletivo ficar fazendo exame. Tá? Então, esse paciente tem que ter prioridade máxima para chegar no hospital e já ir direto para a tomografia. Tá? Retardar o tratamento com RTPA para a realização de ressonância, tá? Em pacientes que já fizeram TCE de crânio e não possuem contraindicação à trombólise. Então, quer dizer, se não existe, o paciente fez a tomografia, não tem lesão, é elegível à trombólise, não precisa pedir ressonância para poder confirmar. Esse paciente vai direto para a emergência receber o trombolítico. Erro comum no tratamento do trombolítico é o quê? Não checar as contraindicações absolutas antes do início do RTPA, não reduzir a pressão arterial ao nível seguro. Lembrando, 180 por 105 é o nosso alvo, tem que estar abaixo disso. Tá? Não utilizar o trombolítico adequado. Aqui, em relação ao RTPA e o metalísico, o tenecteplase, já tem estudos em andamento utilizando o tenecteplase da mesma forma que a gente usa no infarto, tá? Na doença coronariana. E a gente está aguardando o resultado desse desfecho para a gente poder saber se finalmente vai ser liberado o tenecteplase ou não, também para o AVC. Tá? Vai ser uma grande ajuda para a gente, uma vez que a gente sabe que o tenecteplase é uma dose única, né? Então, uma fácil utilização. Tá? E não administrar a dose correta do medicamento. Alguns hospitais de ponta têm aquelas placas que têm balança, né? Então, a gente consegue titular o peso desse paciente de uma forma mais precisa. Tá? Mas também, se fizer uma dose acima, você corre o risco de provocar um sangramento no paciente. Se usar subdose, o efeito não vai ser o desejado também para esse paciente. Então, a gente tem que usar o bom senso, tem que arrumar uma forma da gente fazer o cálculo do peso desse paciente da forma correta, né? Se ele tiver lúcido, ele vai falar para a gente, a gente busca essa informação com o familiar para poder administrar corretamente o trombolítico. Tá? Contraindicação absoluta do tratamento da fibrinolítico. Tá? Evidência de hemorragia, logicamente, a gente não vai trombolizar o paciente que está com sangramento. Tá? Sinais de AVC iniciado há mais de 4 horas e meia. Tá? Infarto maior que 1/3 do território hemisférico não vai ser reelegível à trombólise. Tá? E sinais sugestivos de hemorragia subaracnoide ou de dissecção aórtica também, logicamente, vão ser contraindicações para realizar o trombolítico. Erro comum no tratamento com RTPA. Retardar a medicação, tá? Em pacientes que não fazem uso de anticoagulantes. Lógico, se chegar um paciente que toma anticoagulante, é preconizado esperar o coagulograma para poder ver como é que está. Agora, se chegou um paciente que não faz uso de medicação nenhuma, eu não preciso ficar esperando coagulograma, contagem de plaqueta para poder iniciar o RTPA para esse paciente. Tá bom? E contraindicar também o RTPA para pacientes graves demais, acima de 22, idade maior que 80 anos, e glicemia acima de 400. Tá? Isso daqui a gente tem que ficar atento a essas alterações, porque nessa fase aqui não vai ser preconizado. Tá? Então, lembrar que tempo é cérebro, tá? Isso aqui como no AVC, o tempo é cérebro, no infarto também tempo é miocárdio. Tá? No infarto cardíaco, 12 horas no infarto cerebral, 4 horas e meia para a gente poder fazer a intervenção com o trombolítico. Tá bom? Uma ótima semana a todos e vamos estar aqui disponíveis para a gente poder trocar, né, algumas informações e tirar as dúvidas.